Seção 4ª. Da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional. Artigo 79. Observados os princípios e as normas desta e da Constituição da República, no que se refere ao orçamento público, à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional dos municípios e das entidades de sua administração direta, indireta e fundacional será exercida mediante controle externo da Câmara Municipal e pelos sistemas de controle interno de cada poder, na forma da lei. Parágrafo 1º. O controle externo a cargo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas dos Municípios, ao qual compete emitir o parecer prévio sobre as contas anuais do município, no prazo de 60 dias contados a partir do recebimento das contas. Parágrafo 2º. Somente por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal deixará de prevalecer o parecer prévio, emitido pelo Tribunal de Contas dos Municípios, sobre as contas anuais do prefeito. Parágrafo 3º. As contas anuais dos municípios ficarão no recinto da Câmara Municipal durante 60 dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhe a legitimidade, nos termos da lei. Parágrafo 4º. A Câmara Municipal não julgará as contas, antes do parecer do Tribunal de Contas dos Municípios, nem antes de escoado o prazo para exame pelos contribuintes. Parágrafo 5º. As contas da Câmara Municipal integram, obrigatoriamente, as contas anuais do município. Parágrafo 6º. A fiscalização de que trata este artigo será realizada mediante prestação de contas de governo, de responsabilidade do chefe do Poder Executivo, ou de gestão, de responsabilidade dos ordenadores de despesa. Artigo 80. O Tribunal de Contas dos Municípios, integrado por 7 conselheiros, tem sede na capital, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território estadual, exercendo, no que couber, as atribuições previstas no artigo 96 da Constituição da República, sendo-lhe assegurada autonomia administrativa. Parágrafo 1º. Os conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios serão nomeados dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos. Parágrafo único. Ao Tribunal de Contas dos Municípios, além de outras outorgadas por lei, são asseguradas, em relação às contas municipais, as mesmas atribuições e prerrogativas conferidas ao Tribunal de Contas do Estado, aplicando-se as regras constantes dos artigos 26 e 28 desta Constituição, exceto quanto à obrigação de publicação de pareceres. Inciso 1º. Mais de 35 e menos de 65 anos de idade. Inciso 2º. Idoneidade moral e reputação ilibada. Inciso 3º. Notórios conhecimentos jurídicos contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública. Inciso 4º. Mais de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija os conhecimentos mencionados no inciso anterior. Parágrafo 2º. Os conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios serão escolhidos. Inciso 1º. 4 pela Assembleia Legislativa. Inciso 2º. 3 pelo Governador do Estado, com aprovação da Assembleia Legislativa, sendo o primeiro deles de livre escolha e contemplando as duas outras escolhas, alternadamente, auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, por este indicados em lista tríplice, segundo os critérios de antiguidade e merecimento. 3. Inciso 4º. Revogados. Parágrafo 3º. Iniciando-se a sequência com a primeira nomeação decretada na vigência da presente Constituição Estadual, os conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios serão nomeados. Inciso 1º. O primeiro e o segundo mediante escolha da Assembleia Legislativa. Inciso 2º. O terceiro por livre escolha do Governador,
com aprovação da Assembleia Legislativa. Inciso 3º. O quarto e o quinto mediante escolha da Assembleia Legislativa. Inciso 4º. O sexto e o sétimo por escolha do governador, com aprovação da Assembleia Legislativa, escolhido o sexto dentre auditores e sétimo dentre membros do Ministério Público junto ao Tribunal, por este indicados em lista tríplice, segundo os critérios de antiguidade e merecimento. Parágrafo 4º. Ao Tribunal de Contas dos Municípios, além de outras outorgadas por lei, são asseguradas, no que couber, em relação às contas municipais, as mesmas atribuições e prerrogativas conferidas ao Tribunal de Contas do Estado, inclusive quanto à obrigação de publicação de pareceres, aplicando-se-lhes as regras constantes do artigo 26 e dos parágrafos 4º, 5º, 6º e 7º do artigo 28. Parágrafo 5º. Após o cumprimento da sequência inicial prevista no parágrafo 3º, as vagas serão preenchidas visando a manutenção da composição estabelecida nos incisos 1 e 2 do parágrafo 2º deste artigo. Artigo 81. A comissão permanente a que a Câmara Municipal atribuir competência fiscalizadora, diante de indícios de despesas não autorizadas, ainda que sob a forma de investimentos não programados ou de subsídios não aprovados, solicitar à autoridade municipal responsável que, no prazo de 5 dias úteis, preste os esclarecimentos necessários. Parágrafo 1º. Esgotados o prazo de que trata este artigo e não prestados os esclarecimentos ou considerados estes insuficientes, a comissão solicitará ao Tribunal de Contas dos Municípios pronunciamento conclusivo sobre a matéria, no prazo de 15 dias úteis. Parágrafo único. Ao Tribunal de Contas dos Municípios, além de outras outorgadas por lei, são asseguradas, em relação às contas municipais, as mesmas atribuições e prerrogativas conferidas ao Tribunal de Contas do Estado, aplicando-se as regras constantes dos artigos 26 e 28 desta Constituição, exceto quanto à obrigação de publicação de pareceres. Inciso 1º. Mais de 35 e menos de 65 anos de idade. Inciso 2º. Idoneidade moral e reputação ilibada. Inciso 3º. Notórios conhecimentos jurídicos contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública. Inciso 4º. Mais de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exija os conhecimentos mencionados no inciso anterior. Parágrafo 2º. Os conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios serão escolhidos. Inciso 1º. 4 pela Assembleia Legislativa. Inciso 2º. 3 pelo Governador do Estado, com aprovação da Assembleia Legislativa, sendo o primeiro deles de livre escolha e contemplando as duas outras escolhas, alternadamente, auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, por este indicados em lista tríplice, segundo os critérios de antiguidade e merecimento. 3 a inciso 4º. Revogados. Parágrafo 3º. Iniciando-se a sequência com a primeira nomeação decretada na vigência da presente Constituição Estadual, os conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios serão nomeados. Inciso 1º. O primeiro e o segundo mediante escolha da Assembleia Legislativa. Inciso 2º. O terceiro por livre escolha do Governador, com aprovação da Assembleia Legislativa. Inciso 3º. O quarto e o quinto mediante escolha da Assembleia Legislativa. Inciso 4º. O sexto e o sétimo por escolha do Governador, com aprovação da Assembleia Legislativa, escolhido o sexto dentre auditores e sétimo dentre membros do Ministério Público junto ao Tribunal, por este indicados em lista tríplice, segundo os critérios de antiguidade e merecimento. Parágrafo 4º. Ao Tribunal de Contas dos Municípios, além de outras outorgadas por lei, são asseguradas, no que couber, em relação às contas municipais,
as mesmas atribuições e prerrogativas conferidas ao Tribunal de Contas do Estado, inclusive quanto à obrigação de publicação de pareceres, aplicando-se-lhes as regras constantes do artigo 26 e dos parágrafos 4º, 5º, 6º e 7º do artigo 28. Parágrafo 5º. Após o cumprimento da sequência inicial prevista no parágrafo 3º, as vagas serão preenchidas visando a manutenção da composição estabelecida nos incisos 1 e 2 do parágrafo 2º deste artigo. Artigo 81. A comissão permanente a que a Câmara Municipal atribuir competência fiscalizadora, diante de indícios de despesas não autorizadas, ainda que sob a forma de investimentos não programados ou de subsídios não aprovados, solicitará à autoridade municipal responsável que, no prazo de 5 dias úteis, preste os esclarecimentos necessários. Parágrafo 1º. Esgotados o prazo de que trata este artigo e não prestados os esclarecimentos ou considerados estes insuficientes, a comissão solicitará ao Tribunal de Contas dos Municípios pronunciamento conclusivo sobre a matéria, no prazo de 15 dias úteis. Parágrafo 2º. Se o tribunal considerar irregular a despesa e a comissão entender que o gasto possa causar dano irreparável ou grave lesão à economia pública, proporá sua sustação ao plenário da Câmara. Parágrafo 3º. Se a Câmara Municipal e o Poder Executivo, no prazo de 90 dias, não efetivarem a medida prevista no parágrafo 2º, o Tribunal decidirá a respeito. Artigo 82. Os poderes executivo e legislativo do município manterão sistema de controle interno, com as finalidades e a forma do artigo 29 desta Constituição, sendo constituído e designados os seus membros pelo chefe de cada poder. Capítulo 2º. Da criação, incorporação, fusão e do desmembramento de municípios. Artigo 83. A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma da lei. Parágrafo único. Lei complementar estabelecerá os critérios, requisitos e forma para a criação, fusão, desmembramento, incorporação e instalação de municípios, bem como para o exercício, por estes, da competência prevista no artigo 64, inciso 13,